com agilidade e segurança em Nova Friburgo e cidades vizinhas e até na região dos lagos. A Monarco facilita a sua vida para você realizar o sonho da casa própria e dinheiro só daqui a 120 dias. Monarco Materiais de Construção, o maior revendedor de pisos e revestimentos da região. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, 2533-9570. Nova Friburgo se orgulha de ter uma das mais belas lojas de paisagismo. Nogueira Plantas. Flores para presentes, plantas ornamentais e medicinais, frutíferas tropicais e europeias. Materiais para paisagismo como vasos, substratos, humus de minhoca, pedras decorativas e uma loja de artesanato. Um verdadeiro celeiro para você tornar seu sonho em realidade. Dê natureza a quem você ama. Nogueira Plantas. Agora você tem mais uma opção de lazer. Traga sua família para desfrutar de boa refeição, lazer, divertimento, conforto, liberdade, estacionamento próprio. Venha nos fazer uma visita e desfrutar da qualidade de vida que a Serra nos oferece. Boi no Espeto. Mais que uma churrascaria, uma opção de lazer. Mais de 90 mil clientes. Desenvolvimento humano e profissional de seus funcionários. Investimentos em tecnologia e melhoria do atendimento. Responsabilidade social e ambiental. Atendimento telefônico 24 horas. 0800 032 0196. Energia elétrica com qualidade e segurança. Energisa. Compromisso com Nova Friburgo. Agora, todo dia é dia de Vermar Decor, um serviço gratuito da Vermar que ajuda você a combinar materiais de construção para sua casa ficar do jeitinho que você sonhou. Vermar Decor. Para combinar sua casa, é só combinar com a gente. Estamos de volta neste segundo bloco conversando sobre a relevância da internet enquanto instrumento educativo, é claro, ponderando também prós e contras, como falamos no primeiro bloco, recebendo o Plínio dos Santos e o Pedro Bessa, que trabalha conosco aqui na TV Zoom. No primeiro bloco, o Plínio nos falou que a tribo, os personagens do seu site, dos seus livros, foram criados, pensados nas suas experiências e visitas à Amazônia. Nada mais, nada menos do que mais do que 20, não foi isso, Plínio? 23 a Manaus. Foram 13 a Manaus e 12 a Belém. Pois é, e mais então, cidadezinhas de volta. Com certeza foram muitas fotos, muitas experiências e nós não podemos registrar no tempo todo, mas um minutinho você vai conferir algumas fotos que ele tirou e no finalzinho do clipe, ele ao lado de alguns índios e 3 telas de um livro que ele já criou aqui para Nova Friburgo, trazendo os seus índios, os seus novos personagens para conhecer as nossas montanhas de Nova Friburgo. Vai valer a pena conferir.
muito bonito. A gente celebrou semana passada, você acompanhou em casa o programa, os 191 anos de Nova Friburgo, e encerramos ali no clipe com os seus personagens pertinho do cão sentado. Então a gente se alegra em ver que os índios já chegaram aqui. Aqui, fala um pouco pra gente do seu personagem, eu sei que são muitos, mas esse é muito interessante, que é o Mucura. Ah, tá. Por que você criou o Mucura e qual foi o sucesso dessa história? Na verdade, eu ajudei a uma ONG de crianças especiais, basicamente autistas. Então, a gente nota que eu não sou tecnicamente especializado na área, mas a gente absorveu algumas coisas. O que a gente sabe é que existem 9 vezes mais autistas do que portadores de síndrome de Down, que já é um negócio espantoso, porque o síndrome de Down tem os olhinhos puxados, então o autista... Algumas características, né, que a gente identifica. Exatamente, o autista não tem nenhuma característica diferente, é assim um negócio realmente assustador, e tem a maneira dele própria de pensar. Então eu criei um índio chamado Mucura, que tem umas historinhas dele. Nessas histórias eu procuro contar, desde o nascimento, quais são os sintomas, como é que pode se perceber alguma coisa, levar para um primeiro exame, porque ele já começa a mostrar uma diferença. Alguns casos não. Eu tenho um amigo, por exemplo, que o filho dele, lindo de 2 anos, de repente apareceu. Ninguém descobriu ainda como isso surge, não tem como, não existe nada, nenhum estudo anterior. E, curiosamente, o que você sabe é que o autismo que foi descoberto pelos americanos na década de 90, foi descoberto nos escombros da Guerra da Alemanha, foi descoberto uns escritos, na verdade, de alguém que escreveu sobre uma moléstia muito parecida, que ficou com o nome do escritor, que é Asperger. Então, se você descobrir o que aquele irmão Asperger escreveu, e bater com os americanos que escreveram de autismo, a coisa é muito parecida. Então eu diria, pela minha experiência, é muito difícil se você juntar vários técnicos, que me perdoem, alguns que mas o que eu pude assistir, os diagnósticos são vários. Nunca existe, olha, é isso, ninguém pode afirmar, porque as características são muito diferentes e quase sempre vão acompanhadas de uma doença, outra crônica e quase sempre grave. Então, eu resolvi criar esse personagem, que os outros índios participam de conversas, mas por que ele não fala? É porque ele é preguiçoso? Não, ele não fala porque ele pensa diferente da gente. Através dessas histórias eu procuro mostrar, são 3 se não me engano, eu procuro mostrar como é que se lida com essas crianças, porque eles têm alegria, eles têm tristeza, eles têm tudo que nós outros temos, mas acontece que eles reagem de maneira diferente. E esse livro, esse personagem, ele foi muito bem aceito e eu já, por conta de Mucura, meu site é visto, o site em si, eu, graças a Deus, sou visto no mundo inteiro por pelo menos, e varia mês a mês, mas Rússia, meu site é inglês e português. Eu vou levar para espanhol ainda. Mas toda a América do Sul, países que a gente menos espera, a Escandinávia, a Rússia, Estados Unidos tem site educacional, governamental, todo mundo consulta, então isso é um alento muito grande que eu tenho, uma alegria de saber que eu posso estar levando essas informações às pessoas que normalmente não teriam acesso a um médico assim assado, porque tudo isso que eu fiz, essas histórias, principalmente as de Mucura, elas foram baseadas em pareceres de técnicos especializados e conceituados no hospital lá do Rio, chamado Fernando Figueira, que isso é um assunto muito tratado, com reuniões de paz e tal, que é a maneira que eu encontrei de levar um pouco de conforto a essas famílias, porque é uma vida difícil. Eu acho até que, em questão assim, de levar todo o seu potencial para um tema que é fundamental, que é a inclusão